Salmo 23, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande por um vale de sombra de morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas-me uma mesa à vista dos meus adversários e me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo o meu cálice transbordar. Sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei na sua casa para todo o sempre. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra. Você diz? Amém. Há alguns anos já eu li um livro de um escritor chamado Matthew Kelly, cujo título é Os 7 Níveis da Intimidade. Se a mim me fosse dado o direito, eu mudaria o nome do livro. Batizaria-o de Os 7 Níveis do Relacionamento, porque não me pareceram todos eles níveis de intimidade. São gradativos, na verdade, até que se chegue a um nível de intimidade. Mas, enfim, o primeiro nível dos relacionamentos que o Kelly apresenta é o que ele chamou de nível do clichê, que é aquele relacionamento de absoluta superficialidade, frases prontas, encontro de elevador, fila de banco, fila de padaria, calçada de rua. Você de repente se vê diante de uma pessoa com quem você não tem relacionamento e por alguma razão se sente compelida a falar com ela. Você usa uma frase pronta. Esses tempos eu entrei num elevador, apertei o 25º andar, entrou uma pessoa comigo, apertou o 21º, alguma coisa assim. E assim que a porta fechou, nós estávamos num ambiente tão pequeno, eu nunca havia visto aquela pessoa, mas me senti na obrigação de dirigir-lhe a palavra. Aquele desejo que a gente tem de dizer, notei você, e quero estabelecer um início de conversa. Pensei numa coisa bem inteligente para dizer, e acabei dizendo, está quente hoje, né? Ele respondeu meio sem vontade, e eu querendo insistir, falei, rapaz, já estamos em outubro, hein? O tempo está passando rápido. Ele olhou para mim e falou assim, o tempo não está passando rápido, porque o tempo sempre passou na mesma velocidade. Cada minuto tem 60 segundos, cada hora tem 60, eu apertei o 4. Ué, você não ia no 25? Não, esqueci, eu vou no 4. Só falei clichê naquele dia. Por quê? Porque é o nível do encontro casual, do relacionamento que você sabe que não vai passar dali. Segundo nível que o Kelly apresenta é o que ele chamou de o nível do fato. É um degrauzinho a mais, quando você já sente a liberdade de falar sobre um fato da sua vida. Conversa de praça entre mães. Uma diz para a outra, hoje meu filho tem médico. Meu marido é engenheiro. Nós moramos no bairro tal. Você já sente alguma liberdade de dar uma informaçãozinha a respeito de você. É um fato apenas, mas é alguma coisa a mais do que o clichê. Terceiro nível que o Kelly apresenta é o nível que ele chamou de nível da opinião. É quando é um degrau a mais, e é quando você já sente liberdade de falar sobre como você pensa.
Que bom que o Lula foi preso, hein? Ou que injustiça que ele foi preso, hein? Quando você dá uma opinião, por que é um degrau a mais? Porque assim que você revela como você pensa, você dá ao outro o direito de discordar de você, de também expor a sua opinião. Então já precisa de uma confiança a mais para expressar uma opinião, embora nós estamos vivendo dias em que isso quase que não está vigorando mais. As pessoas estão opinando sobre tudo, em qualquer ambiente, diante de qualquer pessoa, e aí não tem mais ninguém prestando atenção na opinião de ninguém, ninguém respeitando a opinião de ninguém, e ninguém mais muda de opinião para coisa nenhuma, porque afinal de contas todos estão falando, mas ninguém está ouvindo. Quarto nível que o Kelly apresenta, o nível dos sonhos. Quando você já tem um pouquinho de confiança a mais e se vê na liberdade de compartilhar uma intenção, um anseio, uma direção. Por que que isso exige confiança? Porque toda vez que você diz, estou indo para lá, você dá à pessoa o direito de repente, querer ir para lá também. A menina diz para a outra, estou gostando do fulano. E chama a atenção da outra para a realidade do fulano. E a outra, de repente, acha que o fulano até que é uma boa ideia mesmo. Uma situação que eu, vamos dizer assim, não acompanhei, mas foi objeto de uma conversa pontual. Um sujeito que me procurou na igreja uma vez, muito bravo, indignado. O que aconteceu? Ah, pastor, eu estou muito bravo, a gente acha que tem amigo e não tem amigo, todo mundo querendo apunhalar a gente pelas costas. O que aconteceu, irmão? Aí me contou. Ele estava tentando comprar uma casa, viu várias opções e finalmente encontrou uma casa num condomíniozinho fechado, de casas pequenas, iguaizinhas, geminadinhas, mas bem arrumadinho. Aí ele foi conversar com o corretor e pediu para o proprietário reservar para ele aquela casa, porque por 2 dias ele pensaria no assunto e depois de 2 dias daria uma resposta. E o proprietário disse, não, 2 dias eu espero. Aí ele foi para casa com a esposa, começaram a fazer contas, gostaram da casa, acharam que o preço não era tão exagerado. Mas antes de decidir, eles compartilharam com um amigo sobre o desejo deles. E o amigo foi muito duro com eles. Disse, esse condomínio é horrível, as casas são mal construídas, quem mora lá quer sair, tem muito perigo ali, porque tem umas famílias ali que moram lá que são complicadas. E foi falando, eles foram murchando, desanimando, se chateando. Quando deu o segundo dia que eles tinham que dar uma resposta, eles falaram que iam pensar um pouquinho mais. E foram ver mais casas. Só que não acharam mais nada naquele valor, naquelas condições. Depois de uns 4, 5 dias, voltaram e falaram, nós vamos ficar com a casa. O corretor disse, mas agora o proprietário já vendeu. Puxa vida, vendeu. Oh, mas que pena. Será que essa pessoa vai morar? Será que ela vai vender também? De repente ela quer vender, a gente paga um pouquinho mais, ela vende para nós. Consegue para nós o nome dessa pessoa? Quem que você acha que foi o cretino? O amigo. Foi na frente, comprou a casa. Você compartilha um sonho, você dá a uma pessoa o direito de tentar chegar nesse sonho antes de você. Precisa ter mais confiança. Quinto nível, segundo Kelly. O quinto nível do relacionamento, e aí já começa a entrar num nível de intimidade, na minha opinião, é o que ele chama de o nível dos medos. Quando a gente já se sente em condições de compartilhar com alguém os nossos temores, os nossos sentimentos. Não é o nível dos medos, é o nível dos sentimentos. Quando a gente compartilha sentimentos, inclusive os medos. Os anseios mais profundos, as tristezas, as alegrias.
Sabe quando a gente vai conversar com uma pessoa e de repente a gente chora diante dela? Porque a gente já tem uma confiança para abrir as coisas do coração. Nível dos sentimentos. Não é com qualquer um que a gente deve falar sobre os sentimentos. Embora tem gente que já está tão à flor da pele que fala sobre sentimento com qualquer pessoa, ainda que ela não conheça. Chega no balcão da loja, a pessoa fala, boa tarde, tudo bem? Não está tudo bem. Calma, não é assim. Você precisa ter relacionamentos mais sólidos para abrir o coração, para falar de sentimentos, para falar de medos, tristezas, alegrias, traumas. Sexto nível que o Kelly apresenta, ele chama de o nível dos erros e fracassos. Quase ninguém chega nesse nível. Poucos relacionamentos chegam até aí, em que você sente liberdade de falar do lado B da vida, dos equívocos cometidos, dos erros, dos pecados. E é um nível que na Bíblia tem muita importância. O apóstolo Tiago escreveu que nós deveríamos confessar o que uns para os outros? Os nossos pecados. Para quê? Para sermos curados. Mas eu tenho convicção que eu não posso fazer isso com qualquer pessoa. De repente eu confesso uma situação da minha vida íntima para alguém, essa pessoa pode usar isso, falar isso para outras pessoas, espalhar isso, me expor de um jeito negativo. É um nível que eu imagino muitas pessoas não chegam. Tem casais que não chegam nesse nível. Tem casais que não chegam nem no nível dos sentimentos. Porque ela quer falar com ele sobre algo do coração, ele fala, ih, lá vem você. Ele quer falar com ela sobre algo do coração, ela fala assim, ih, seja homem. Não está permitido nesse relacionamento falar sobre as coisas do coração. Quanto mais dos erros, dos fracassos, das fragilidades, das quedas. Muitos casais, muitos filhos, muitos pais estão vivendo seus aprisionamentos espirituais de forma solitária. Não tem com quem falar sobre isso. Não abrem o coração sobre isso e se afundam cada vez mais nesse charco de pecado e perdição. Vícios, compulsões, obsessões, que vão sendo alimentados de forma secreta até que estourem e já não possam mais ser contidos. Porque a gente já não fala mais sobre a verdade a nosso respeito. É um nível de muita intimidade. Mas aí o Kelly fala de um sétimo nível. E esse sétimo nível ele chama de o nível da necessidade suprida. E eu achei extraordinário. É o nível em que o relacionamento está tão forte, tão integrado, é tão abençoado, que independentemente do que o outro faça ou fale, eu me sinto abençoado pela existência dele. Eu vi isso uma vez numa frase do Rubem Alves, numa de suas crônicas. Ele disse assim, amigo é aquela pessoa cuja simples presença traz alegria, independentemente do que faça ou fale. Que é o nível que um casal deveria viver. O nível da necessidade suprida. Eu me sinto bem com você. A vida é mais colorida ao seu lado. Você me ajuda a ser uma pessoa melhor. Nível da necessidade suprida, onde o relacionamento preenche. Por que eu estou falando sobre esses níveis? Porque lendo o livro do Kelly, me ficou clara a ideia de que também com Deus nós podemos viver nesses níveis. Por exemplo, é possível me relacionar com Deus só no nível do clichê, da frase feita, da oração por obrigação. De repente eu sou confrontado pela verdade de que Deus existe e está presente e me sinto na obrigação de dirigir-lhe a palavra. Sabe aquela coisa na mesa do almoço? O pai vai pegar a coxa do frango assim, quando ele põe a mão na coisa do frango, o filho fala, nós não vamos orar não? Aí
Aí ele fala, vamos, só estou garantindo aqui o... Aí ele faz aquela oração clichê. Às vezes na igreja a gente faz oração clichê. A gente tem um clichê na igreja que é o tal do Senhor entrando na tua presença. Aí o que vem na sequência fala, Senhor continuando na tua presença. E eu fico esperando o último falar, Senhor saindo da tua presença. Mas por quê? A gente aprendeu isso em algum lugar. Ouviu, pareceu bonito, perdoa a multidão dos meus pecados. Mas tem pouca verdade de alma às vezes. Claro que a gente não pode julgar a frase que alguém usa, mas que é possível alguém orar via clichê, é possível. Sem nenhum tipo de intenção de aprofundar o relacionamento com Deus. É possível se relacionar com Deus no nível do fato? Claro que é. Lá na nossa igreja em Maringá eu já falei várias vezes sobre a minha implicância com as chamadas orações informativas, cujo objetivo parece ser colocar Deus a par de alguma coisa. Uma vez eu vi uma pessoa orando assim, Senhor, põe a tua mão na dona fulana, que está internada lá na Santa Casa, quarto 603, e o médico trouxe um diagnóstico muito difícil, a família está desesperada. Eu estava imaginando Deus anotando. Porque era muita informação. E às vezes dar informação é um jeito de não tocar no assunto de fato. Senhor, eu não tenho conseguido confiar em Ti. Senhor, me perdoa. Senhor, toma essa minha questão nas Tuas mãos. Uma entrega de fato. Podemos nos relacionar com Deus no nível da opinião? Claro que podemos. Tem gente que fala assim, Senhor, se o Senhor não mudar essa igreja, eu vou sair, hein? Se não acontecer alguma coisa, eu não sei o que vai virar. Se o Senhor não fizer alguma coisa, esse nosso país vai acabar. A pessoa está expressando o modo como ela pensa. O modo como Deus pensa não interessa muito. Interessa o modo como a pessoa pensa. Podemos nos relacionar com Deus no nível dos sonhos? Eu digo para você que é o nível em que a maioria de nós se relaciona. Os anseios, os desejos futuros. Senhor, me abre essa porta. Senhor, me ajuda a passar nesse concurso. Senhor, me ajuda a comprar o carro. Senhor, que até o final do ano eu tenha. É esse tipo de ambição que a gente coloca diante de Deus. Mas não passa daí às vezes. Podemos nos relacionar com Deus no nível dos sentimentos? Podemos, não é todo mundo que chega nesse nível. De abrir o coração, de deixar Deus sondar a alma, chorar na presença de Deus, se alegrar na presença de Deus. Podemos nos relacionar com Deus no nível dos erros e fracassos? Sem dúvida, nós deveríamos nos relacionar com Deus nesse nível. Mas eu temo que a igreja de hoje não chegue nele mais. Porque nós nem falamos mais sobre pecado, quanto mais confessar os nossos pecados diante de Deus. Está faltando muita convicção de pecado na vida da igreja hoje. Desejo de santidade. João Calvino, no livro de ouro da oração, disse assim, nenhuma oração legítima pode ser alçada ao trono de Deus sem que o que ora tenha um profundo desejo de santidade. Eu quero me relacionar com Deus nesse nível. Senhor, está aqui a verdade sobre mim. O fariseu entrou naquela sinagoga e não quis entrar nesse nível. Então ele orou de si para si mesmo, diz a Bíblia. Senhor, obrigado porque eu não roubo, eu não mato, eu não faço nada errado, eu faço tudo certo, sou a oitava maravilha da natureza e não sou que nem esse publicano terrível. Mas o publicano orava, batendo no peito e dizendo, tem misericórdia de mim que sou pecador. E Jesus disse, ele saiu de lá justificado. A bênção de você jogar limpo diante de Deus, a bênção de você ser sincero diante de Deus, a bênção de você abrir o coração e falar a verdade da alma diante de Deus, é que você experimenta a alegria de ser acolhido por Deus, abraçado por Deus, visitado por Deus, tocado por Deus e transformado por Deus. O amor de Deus não tem limites.
Deus se agrada, disse o salmista, da verdade no íntimo. Quando Jesus disse que nós deveríamos orar, ele disse assim: quando você for orar, entre no seu quarto, feche a porta e fale com o Pai que te vê no secreto. Eu confesso que eu esperava que ele dissesse: fale com o teu Pai que te ouve em secreto. Mas, pensando um pouquinho, me veio claramente que oração, de fato, é muito mais alguma coisa que Deus vê do que alguma coisa que Deus ouça. Porque quando eu oro, Deus não está atento às minhas palavras, Ele está atento ao meu coração. Ele vê o coração. Quando Deus falou com Samuel naquele dia na casa de Jessé, pai de Davi, ele disse assim: não atentes para a sua aparência, eu não o escolhi. Eu não vejo como o homem vê o exterior, eu vejo o coração. Então faz sentido que oração seja alguma coisa que Deus veja. Porque eu não sou capaz de iludi-lo com as minhas palavras. Com as minhas palavras eu posso enganar você. Com as minhas palavras eu posso enganar muitas pessoas, mas eu não posso enganar a Deus. Deus vê o meu coração. Meu irmão, minha irmã, Deus conhece o seu coração. Você não precisa mentir para Ele, nem para si mesmo. Eu li há alguns anos um livro do Ronaldo Lidório chamado Liderança e Integridade. Livro espetacular. Nesse livro, o Ronaldo fala que nós somos naturalmente seres construtores de máscaras. Usamos 3 tipos de máscara. A primeira máscara ele chamou de máscara de longe, que a gente usa para enganar quem a gente não conhece. Todo mundo usa essa máscara de vez em quando. Eu já usei. Máscara de longe, para enganar quem não conhece a gente. Eu era seminarista. Eu e Cristiane já éramos casados. O sofá da nossa casa estava muito feio. E ela queria que a gente pudesse comprar um novo sofá. Mas eu era seminarista, e você sabe como que é a escala social. A escala social é pobre, miserável, mendigo e seminarista. Um dia eu passei por um mendigo, ele falou assim: rapaz, me dá um dinheiro. Eu falei: não tenho. Ele falou: o que você faz? Eu falei: sou seminarista. Ele falou: pega R$2 no chapéu. E eu peguei, irmão. Seminarista não tem dinheiro para nada. Mas nós fomos andar num shopping, de mãozinha dada, bonitinho. Ela fala assim: amor, eu gosto tanto que você anda de mão dada comigo. Eu falei: claro, se eu solto, você entra numa loja. Aí estamos andando de mão dada, eu vejo uma loja de móveis. E a gente pensando num sofá, fala: amor, vamos ver aquela loja? Ela fala: amor, deve ser caro. Eu falei: vamos só olhar. Aí entramos na loja de móveis, nós dois, num shopping. Linda, coisas maravilhosas. Eu vi um sofá perfeito. Era tamanho perfeito, formato perfeito, tudo perfeito. Estávamos olhando, chegou uma vendedora. Posso ajudar vocês? Ah, nós estamos vendo sofá. Ela falou: tem esse, é maravilhoso. Eu falei: é mesmo, muito bonito. Ela falou: e vocês estão com sorte. Esse sofá entrou hoje na promoção. Eu falei: é mesmo? Ela falou: é. Eu falei: quanto está saindo? Ela falou assim: está saindo de 12 por R$7.000. Na hora eu pus a máscara de longe, na hora. Olhei para ela e falei: e a vista? Ela falou assim: a vista é o preço, mas talvez eu converse com a minha gerente e ela te dê 5%. Eu falei: ah, tá. E só tem essa cor? Ela falou: só. Eu falei: então tá. Eu vou dar mais uma olhada, qualquer coisa eu volto. Se eu fosse jogar limpo, eu tinha que dizer para ela: filha, eu sou pobre. Eu não posso pagar 7.000 num sofá. Se eu tivesse 7.000 para pagar num sofá, eu trocava meu carro. Mas deu vergonha, máscara de longe, entendeu? É como você que está lá falando com uma pessoa no teleatendimento, ela não quer te atender no que você precisa, de repente fala assim: quer saber? Chega! A partir de agora vocês vão falar com o meu advogado. E bate. Mas você não tem advogado. Nem pode pagar um.
É a máscara de longe. Ronaldo fala da máscara de perto, mais elaborada, mais junto ao rosto, que a gente usa para enganar quem conhece a gente. Eu atendi uma vez uma mulher que descobriu, depois de 10 anos de casamento, que o marido tinha outra família, filhos, e cuidava dessa família paralelamente ao cuidado com a família que ela representava. Já se decepcionou com uma pessoa que você não esperava que fosse o que ela se revelou ser? Máscara. Engana até quem convive com a gente. Outra máscara que o Lidório fala, a máscara de dentro. É a máscara que a gente usa para enganar a gente mesmo. Para acreditar que a gente é quem a gente não é. Deixa eu dizer para você que diante de Deus você não precisa de máscaras, porque Ele vê o seu coração. E quer saber? Ele ama você do jeito que você é. Quer trabalhar em você e mudar você. Não porque não te ame, mas porque esse seu jeito de ser é ruim para você. Deus quer fazer uma obra na sua vida, mas não para você ser outra pessoa, mas para você ser a pessoa que Deus fez você para ser. Quem diz amém para essa palavra? Nível dos erros, dos fracassos. Eu posso entrar nesse nível com Deus. Mas o nível ideal é o 7º. O nível ideal do relacionamento com Deus é o nível da necessidade suprida, é o nível do Salmo 23. Porque o Salmo 23 é o melhor exemplo de uma vida no nível da necessidade suprida. Ele começa com essa afirmação: o Senhor é meu pastor, nada me falta. Nada me falta, o Senhor preenche, o Senhor completa, o Senhor supre, o Senhor é tudo que eu preciso. C.S. Lewis escreveu um livro chamado Peso de Glória. E nesse livro ele faz uma citação que ele atribui a um velho escritor que ele não nomina. Então, para mim, a frase é dele próprio. A frase diz assim: aquele que tem Deus e tudo mais, não tem nada mais do que aquele que só tem Deus. Eu vou repetir para você digerir. Aquele que tem Deus e tudo mais, não tem nada mais do que aquele que só tem Deus, porque quem tem Deus tem tudo. Você tem Deus e tem casa, você tem Deus e tem carro, você tem Deus e tem dinheiro no banco, você não tem nada mais do que quem tem Deus e não tem nada disso, porque quem tem a Deus tem tudo. Aleluia! Nível da necessidade suprida, é nesse nível que eu entendo isso. E qual que é a marca de uma pessoa que chega nesse nível? Em primeiro lugar é o contentamento. No nível da necessidade suprida, a primeira marca que eu apresento na minha vida é o contentamento. Se o Senhor é meu pastor e nada me falta, eu estou absolutamente feliz com a vida que Ele me dá. Porque o que Ele faz por mim? Ele me faz pastar em pastos verdes. Ou seja, não me falta o alimento que eu necessito. Ele me faz repousar em águas tranquilas, não me falta o descanso e a saciedade de vida. Ele me guia nas veredas da justiça por amor de seu nome, não me falta a orientação, o ensino, a correção na justiça. Ele me restaura o vigor. São ações de Deus na minha vida que mostram que eu não preciso de nada, porque Ele tem me dado tudo. Mas qual que é a nossa crise? Nós vivemos numa geração orientada pelas ausências e pela falta. Concorda comigo? Nós vivemos uma geração orientada pela ausência. É assim, ó. Hoje minha mulher está curada. Mas a minha mulher teve uma enfermidade rara há alguns anos. Só mais 2 mulheres no mundo tinham essa enfermidade. Uma morava na Suíça e a outra no Japão. A enfermidade não tem nem nome. Mas o sintoma é o seguinte: minha mulher olhava um guarda-roupa, cheio de roupa, olhava roupa por roupa, e quando ela terminava, ela dizia: eu não tenho roupa.
Era uma doença. Só 3 mulheres no mundo tinham. Minha mulher e mais 2. Uma na Suíça e a outra no Japão. Tem mais uma aqui? Jesus, vocês são de um especialista. Eu gastei uma grana. Tive que levar nos Estados Unidos fazer exame. Ela olhava para mim e falava assim: amor, eu não tenho roupa para ir na igreja hoje. Amor, eu não tenho roupa para esse casamento. Amor, eu não tenho roupa. E eu falava: que dó, meu amor. Que pena que eu tenho. Que tristeza. Seu filho fala assim: mãe, eu não tenho brinquedo. Só filho, mas você tem um quarto cheio de brinquedo, mas não tem nenhum que eu queira. Eu fui almoçar numa casa. E assim, quando um pastor vai almoçar numa casa, o negócio é fino. O membro capricha. Se é um presbítero, qualquer lanche está valendo. Desculpa aí os presbíteros. Mas estou te ajudando, hein, irmão? Eu sei que eu fui almoçar na casa de uma família, aquela irmã deu uma caprichada. Ela fez estrogonofe, fez uma lasanha, fez 2 tipos de salada, fez uma carne vermelha, fez uma carne branca. Aquela mesa estava um espetáculo. Aí nós sentamos, ela falou: pastor, ora? Eu falei: oro, claro. Agradeci por aquele alimento maravilhoso. Terminei de orar, o marido estava assim, olhando. Aí não demorou, ele falou assim: cadê minha farinha? Aí ela falou: ai, amor, eu não achei a tua farinha no mercado. Eu acho que ela estava mentindo, porque aquela comida não merecia farinha. Você vai pôr farinha onde? No estrogonofe? Na lasanha? Quer estragar? Joga areia de uma vez. Mas ela querendo ser tranquila, tal, ele bateu na mesa e falou assim: ei, mulher, você sabe que eu não gosto de comer sem farinha. Eu falei: pois não vai comer mais. Esse almoço nem é para o senhor, é para o pastor que está aqui hoje. Pega o que você quiser pegar e vai comer na sala. Aí ele deu risada, eu dei risada, nós brincamos, mas no fundo eu fiquei triste. Que tipo de pessoa olha para uma mesa farta e só enxerga o que não está lá? É a marca da nossa geração. A gente olha para tudo que Deus nos vê e só enxerga o que a gente não tem. Você tem uma casa boa, você tem uma família bonita, você tem amigos queridos, mas você fica batendo naquela tecla do que você não tem. Esse é o pior mal da falta de contentamento. E qual que é a marca da falta de contentamento? Murmuração, reclamação, queixas insistentes. E quando o apóstolo Paulo fala sobre a gratidão, ele fala de forma tão contundente, porque ele diz assim: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com vocês. O que ele está dizendo? Deus abençoa vocês de graça, a única coisa que vocês precisam fazer é ser gratos. E nem isso vocês são. É isso que Paulo está dizendo. Que a gente é abençoado de graça e só precisa ser grato, e nem grato a gente é. Gratidão é a marca do contentamento. Que uma pessoa que sabe que Deus está suprindo, agradece. Agradece por tudo, agradece pelas pequenas coisas, pelas grandes. Dietrich Bonhoeffer escreveu que só quem agradece pelas pequenas receberá as grandes. A gente fica só na expectativa de grandes coisas e nunca as recebe. Por quê? Porque, dentre outras coisas, a gente não tem gratidão. Você gosta de ajudar pessoas que são ingratas? Imagina que você tem um filho aí de 7 anos. Aí antes de ir para casa, você passa numa padaria para comprar pão, e na padaria tem aquelas maquininhas que vendem umas bolinhas de borracha. Sabe bolinha de borracha? Que na mão é lindinha e fora da mão é endemoniada. Quebra tudo. Aí você fala: vou levar uma para o meu filho. Aí você põe uma moedinha lá, pega uma bolinha, chega em casa, fala: filho, papai chegou. Ele jogando videogame fala: tá. Ô filho, vem dar um abraço no papai. Estou jogando. Ô filho, papai trouxe um presente. Deixa aí.
filho, para com isso um pouco, você jogou isso a tarde inteira, vem dar um abraço ao seu pai. Aí o menino larga aquilo e vem com aquela boa vontade que você conhece. Aí você dá um abraço e fala, filho, eu trouxe uma bolinha. Aí ele pega a bolinha, tá bom, joga num lado. Fala, meu Deus, esse moleque é um ingrato, nunca mais trago nada para ele. Agora pensa o contrário. Você chega e fala, filho, papai chegou. Ele para o videogame, vem correndo, braça suas pernas, fala, papai, você chegou, que legal, você chegou, vamos brincar comigo. Aí você fala, filho, papai trouxe uma bolinha. Papai, uma bolinha, essa bolinha é muito legal. Eu sei que essa criança não existe, tá? Eu estou inventando ela. Eu sei que ela não existe. Estou inventando assim, claramente. Vamos jogar comigo, eu jogo tal. Qual que é o seu sentimento? Esse menino é uma graça. Amanhã eu vou trazer uma bicicleta para ele. Se eu que sou mau tenho prazer em abençoar pessoas que são gratas, quanto mais Deus. Mas a nossa geração falta muita gratidão. Nós somos ingratos. Temos recebido tanto do Senhor, mas só queixamos e só notamos aquilo que ainda não recebemos. Isso é um pecado de alma. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz assim, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. Sei passar necessidade, sei estar suprido, sei passar fome, sei estar abastado. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! Isso é contentamento. É a marca de quem está no nível da necessidade suprida. Deus é tudo na minha vida. Segunda marca. A primeira é vamos dizer juntos? Segunda marca, segurança. Vamos dizer juntos também? Segurança. Porque aí o salmista diz algo muito especial. Veja só o movimento que o salmista faz aqui no Salmo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me guia mansamente a águas tranquilas. Ele refrigera minha alma. Ele restaura meu vigor. E ainda que eu ande por um vale. Percebeu? E ainda que eu ande por um vale. Porque às vezes a gente faz a escolha do vale. Às vezes a gente escolhe caminhos tortuosos. O que o salmista está nos dizendo? Que nós podemos confiar mesmo quando nós somos culpados das consequências que nós estamos colhendo. Ainda que eu ande. Não quer dizer que toda vez que eu ando pelo vale da sombra da morte, a culpa é minha. Às vezes o Senhor me leva. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado. Mas eu sei que há vales na minha vida que fui eu que comecei. Eu tenho convicção que há vales de sombra de morte na minha vida que eu provoquei. E por que vale de sombra de morte? Porque são esses vales em que a morte é menos apavorante do que a sombra dela. Até porque perigos que a gente não reconhece são mais assustadores do que aqueles que a gente já reconhece. Você tem mais medo enquanto o médico te enrola para dar o diagnóstico dos exames que ele fez do que quando ele diz que seu problema é esse. Por grave que ele seja. Você está em casa, ouve um barulho no quintal, olha pela janela, vê um ladrão. Você tem medo, mas naquele momento você já começa a tomar decisões. Vai trancando portas, alguém já vai ligando para a polícia, você pega um cabo de vassoura. Agora, você ouve um barulho no quintal, olha, não tem ninguém, você fica apreensivo por minutos a fio. E aí ouve outro barulho, fica ainda com mais medo, mas não sabe o que fazer. Por isso que o salmista usa a ideia do vale da sombra da morte. Por quê? Porque é um perigo que eu não sei nem o que é. Que eu não sei de onde vem. Essa é a base da ansiedade. A ansiedade é um medo de sei lá o quê. Uma angústia. Aí o salmista diz, mesmo que você tenha tomado decisões erradas e esteja vivendo pavores que você não sabe nem de onde vem, você pode saber que Deus está com você. Eu escolhi um caminho que eu não devia. Onde está Deus? Comigo. Aleluia.
Eu estou num caminho de sombra de morte. Onde está Deus? Comigo, aleluia. A sua vara e o seu cajado me protegem. Essa é a segurança do crente. Não importa onde ele esteja, não importa o que está vivendo, não importa que temores estejam tentando assolar seu coração, não importa que erros cometeu, não importa quantas pessoas o abandonaram, o Senhor está presente, o Senhor cuida, o Senhor é fiel, não abandona jamais, e Ele continua tendo o melhor para cada um de nós. Glória a Deus por isso. Essa certeza, isso é segurança. Segurança não é que eu moro numa casa cercada. Segurança não é que o meu carro é blindado. Segurança é a certeza de que o meu Deus está no controle de todas as coisas e Ele age em todas as coisas para o meu bem. Segurança, essa é uma marca no nível da necessidade suprida. Só quando eu estou nesse nível que mesmo em meio à ameaça eu me sinto protegido. Fora do nível da necessidade suprida, qualquer ameaça me faz questionar Deus. Onde é que está Deus? Cadê Deus agora? No nível da necessidade suprida, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se manifestará na terra. Palavras de Jó no momento mais delicado de sua trajetória. Segurança. E finalmente, terceira marca. A primeira é contentamento. A segunda é segurança. E a terceira é esperança. Vamos dizer juntos? Esperança. Porque o futuro também fica garantido no nível da necessidade suprida. Olha como o salmista continua. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e fazes o meu cálice transbordar. Aqui o que o salmista está dizendo? Que um dia Deus o honrará diante de todos aqueles que tentaram destruí-lo. E essa é uma esperança que a gente tem. De que um dia, passadas todas as lutas, passadas todas as dificuldades, passadas todas as aflições, nós nos assentaremos numa mesa em que o Senhor nos honrará. O que o salmista está dizendo? Eu sei que as minhas lutas, que as minhas batalhas, que as minhas tristezas, que as decepções que eu sofro, que as frustrações que eu sofro, não têm a última palavra na minha vida. Não tem a última palavra da minha vida. O Senhor ainda há de me honrar. Por isso, uma das marcas de quem vive no nível da necessidade suprida e tem essa esperança é a absoluta tranquilidade em não se defender. Porque quem tem adversário está sempre sendo acusado, perseguido, prejudicado. E qual que é a nossa tendência, qual que é a nossa tentação quando alguém nos acusa, nos calunia, sairmos em nossa defesa? Toda vez que você sai em sua defesa, você sai em sua defesa. Mas toda vez que você não sai em sua defesa, Deus sai em sua defesa. E a pergunta que você tem que fazer é essa: você quer ser você mesmo o seu advogado de defesa ou quer que Jesus faça a sua defesa? Nós somos de uma geração muito defensiva. Maridos e mulheres são muito defensivos, pais e filhos são defensivos. As nossas casas têm a mesma filosofia dos tribunais. Tudo que você disser aqui poderá ser usado contra você. A esposa diz algo para o marido, ao invés de ele ouvir o que a esposa está dizendo, ele já se defende. A esposa está cansada, ela põe a mão na cabeça e fala assim: estou tão cansada de tudo. Ele olha e fala assim: está cansado de mim, é? Quer separar? Separa. Calma, amigão. Que raio é isso? Ficou maluco? Abraça essa mulher, fala: estou aqui, meu bem. Estou aqui. Deita aqui no meu peito. Mas por que você sai se defendendo? Por causa dos seus complexos. Por causa das suas lacunas emocionais. Porque desde sempre você vem sentindo a necessidade de afirmar a si mesmo na vida e no mundo. Qualquer um que sugira que está
colocando em xeque a sua importância, o seu valor, você já sai em sua defesa. Eu falo isso com tranquilidade porque eu já fui muito defensivo, mas muito defensivo. E no relacionamento conjugal, às vezes a gente se defende demais. Eu tive muitas brigas com a minha mulher por me sentir acusado por ela. E assim, eu com Cristiane, a gente demorou para entender algumas coisas. Eu demorei para entender algumas coisas sobre ela talvez algumas sobre mim. Por exemplo, a minha mulher, ela tinha um hábito, talvez você não entenda isso, porque nenhuma mulher aqui deve fazer isso, mas ela tinha um hábito de usar muito a palavra nunca e a palavra sempre. Então ela falava assim, ó, você sempre faz isso. Você nunca me ajuda. Um dia ela estava lavando a louça na cozinha, pôs a cabecinha para fora e falou assim, amor, você vem guardar os copos, que o armário era alto? Eu estava fazendo o meu serviço de homem, eu estava assistindo um jogo do Corinthians. Eu gritei lá da sala, falei, já eu vou. Ela pôs a cabecinha para fora de novo e falou assim, você nunca me ajuda mesmo. A gente era recém-casado. Eu falei, como nunca te ajudo? Gritei de volta. Ontem eu passei aspirador na sala. Ela pôs a cabecinha e falou assim, se vai jogar na minha cara, não precisa mais. Eu falei, que é isso? Mulher doida. Eu demorei para entender que nunca na boca da minha esposa significa especialmente agora. E sempre na boca da minha esposa significa especialmente agora. Um dia nós estávamos no carro, ela estava procurando uma estação de rádio, aí caiu numa música de uma banda brasileira chamada Jota Quest. A música se chama Hoje. E tem uma altura da música que ela fala assim, hoje eu queria tomar um café, ouvindo você suspirar, me dizendo que eu sou o causador da tua insônia, que eu faço tudo errado sempre. Ela falou assim, ó a tua música, amor. Eu falei, é minha música mesmo, essa aí é a minha mesmo. Está aqui uma pessoa que faz tudo errado sempre. Quantas vezes eu me defendi, ao invés de acolher, ao invés de dizer, o que está acontecendo? Ah, você nunca me ajuda. Para tudo, amor, o que está acontecendo? O que eu posso fazer por você? A gente é tão defensivo que a gente não encerra as nossas brigas. As nossas brigas são trocas de acusação. Já viu marido e mulher brigando? A briga não termina nunca. O marido diz para a mulher assim, não precisava ter falado assim comigo. Aí ela fala, eu falei assim com você? Você que falou assim comigo. Ele fala, eu falei assim com você? Você está falando assim comigo desde ontem. Eu estou falando com você desde ontem. Você faz uns 3 dias que está falando comigo como se eu fosse qualquer um. Eu falando com você 3 dias se fosse qualquer um. Você 1 semana que está me tratando com dureza. Eu tratando com dureza, você já faz 1 mês que está me tratando como se eu nem tivesse valor. Eu 1 mês, você já faz uns 6 meses que nem está me procurando mais. Você faz 1 ano que eu chego perto e se afasta. Você mudou quando a gente casou. Você mudou quando a gente namorava. E você é igualzinho a sua mãe. Por quê? Eu acho que a brincadeira é quem chegar mais longe no passado ganha. Por que a gente é assim? Por que a melhor defesa é o ataque? Por que a gente não pode, como disse o apóstolo Paulo, receber o agravo? Acolher um prejuízo? Por que a gente tem que estar sempre lutando pelo nosso lugar ao sol? Porque a gente não conheceu ainda o nível da necessidade suprida. Em que quem nos coloca numa mesa, na presença dos nossos adversários, é Deus. Ele nos honra, Ele unge a nossa cabeça com óleo, Ele faz milagre na nossa vida, Ele nos exalta em tempo oportuno. Salmo 37, Ele deixará clara como a alvorada a tua justiça e como o sol do meio-dia que tu és inocente. Não se defenda, deixe Deus defender você. Quem diz amém para essa palavra? Defesa nossa vem de Deus. E a certeza do futuro na eternidade, porque o Salmo termina, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Irmãos, no nível da necessidade suprida, a gente não esquece que essa vida vai passar,
mas a vida que está por vir é eterna. E Jesus conquistou-a para nós. O nosso nome, aleluia, está escrito no livro da vida, de onde ele jamais será apagado. No nível da necessidade suprida, eu sou tomado pela convicção de que essa vida é passageira. Eu faço tanta confusão por essa vida e eu esqueço que ela é passageira. Você acha 100 anos muito? Essa igreja está fazendo 38. 100 anos parece bastante, não parece? Mas quando a gente olha para a história, 100 anos é pouco, não é? 100 anos. Daqui a 100 anos, nenhum de nós, talvez algum bebê aqui, talvez, mas nenhum de nós que estamos ouvindo essa mensagem estará aqui mais. Daqui a 100 anos, nenhum de nós estará aqui. Irmão, com todo respeito, daqui a 100 anos, não importará qual a marca das roupas que você usou. Daqui a 100 anos, não importará que carros você dirigiu. Daqui a 100 anos, não importará se sua casa era num bairro mais nobre ou num bairro mais feio de Rondonópolis. Daqui a 100 anos, não importará se você conheceu o exterior ou nunca saiu do Brasil. Daqui a 100 anos, não vai importar quanto dinheiro passou pela sua conta bancária. Daqui a 100 anos, não vai importar que perfume você usava, em que restaurantes você fazia as suas refeições. Daqui a 100 anos, não importará quantos cursos você fez, quantas graduações, quantos diplomas você teve. Daqui a 100 anos, só importará uma coisa: onde é que você estará? Porque se a Bíblia Sagrada estiver certa, onde quer que você esteja, estará para sempre. No nível da necessidade suprida, a gente não esquece dessa verdade, mas também não tem medo dela, porque nós sabemos que estaremos na presença de Jesus. Ele é o bom pastor, nada nos falta. Feche seus olhos, eu quero orar com você.